caixinhas ideológicas estúpidas, de gente imbecil, gente burra. Por isso que a gente vê petista e bolsonarista se engalfinhando. E a gente tem que sair fora desse tipo de discussão idiota. E você tem, nesse sentido, um projeto, vamos dizer assim, que é o projeto da responsabilidade administrativa, certo? Isso, lei de responsabilidade gerencial. Que a Gerencial. ideia é o seguinte, cara. Se hoje, um prefeito no Brasil, ele já entendeu a seguinte coisa. Que é mais fácil ele não entregar nada, ele não fazer nenhum esforço sério para melhorar a educação, segurança, infraestrutura, saneamento básico na cidade dele. Ele tem que pegar as vagas na máquina pública, em vez de gastar com técnicos bons, ele colocar pessoas, famílias de pessoas lá para ele comprar o voto dessas famílias, os apaniguados e tal. E aí ele vai no momento certo, compra o voto das pessoas, faz um show lá com o Wesley Safadão e se reelege. E ele se reelege mesmo. Os lugares em que a gestão pública vai pior, costumam ter um alto grau de reeleição. As pessoas votam no político que rouba elas ou que simplesmente trata elas como bicho. As pessoas aceitam isso, né? O ser humano é um ser muito resiliente, ele se acostuma com o absurdo. E aí, se nós não aplicarmos um conjunto de regras que obrigam este político a cumprir metas de desempenho na área de segurança, saneamento, educação, desenvolvimento econômico, se nós não fizermos isso, ele vai continuar administrando esses municípios mal. Então, o que nós estamos propondo na lei de responsabilidade gerencial? Um político, um prefeito, para ser bem claro, se ele não emprega, vamos dizer, esses indicadores de desempenho, ou seja, se ele não melhora a cobertura de esgoto no município dele, os índices de educação, aumenta a atividade econômica, ele fica inelegível. Aí ele pode comprar voto como ele quiser, porque ele não vai poder concorrer à eleição. Nem ele, nem o partido dele por 8 anos naquele município. Aí esse político tem um recado claro. Se ele vira prefeito, ele tem que performar. Se ele performar, tá tudo bem, o partido dele até ganha fundo partidário. Se ele não performar, ele perde o direito político dele. E esse tem que ser o jogo daqui em diante. Sandro, a Olá. pergunta é sua. Olá, bom dia, Renan. Uma satisfação estar conversando com você, conhecê-lo pessoalmente. Você foi muito certeiro quando fala dessa questão da eficiência do município, né? E uma coisa que uma bandeira aí do Missão, eu vi que é a questão de você diminuir o tamanho dos municípios, que você até mencionou agora. Esse diagnóstico já tinha sido feito pelo ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, falando, olha, a gente tem municípios demais, aí são várias câmaras, várias prefeituras, é uma máquina administrativa muito grande e não tem recursos suficientes para isso. Eu queria saber como que você pretende viabilizar isso, porque nem sempre é uma discussão fácil de se fazer, porque muitas vezes envolve o bairrismo de alguma comunidade, enfim. Como é que você pretende implementar isso caso seja eleito presidente? De fato, o Paulo Guedes tinha discutido isso no último mandato dele, mas ele nem tentou levar à frente, né? Ele só jogou no ar, vou ter uma reforma administrativa nesses termos. Mas essa é uma discussão que precisa ser trazida e ela precisa partir dos princípios certos. Qual é o princípio certo? É a ideia de que municípios que não se sustentam, eles não têm por que ser municípios. E mais, municípios que não se sustentam e ainda vivem com dinheiro oriundo de outros lugares do Brasil, eles precisam ser fundidos com outros municípios, porque isso é uma irracionalidade econômica. Ela parte da ideia básica de que, em geral, a maior parte dos municípios que foram se emancipando desde a Constituição de 88, se eu não me engano, quase assim, aumentou em 40% o número de municípios emancipados desde a nova Constituição. Eles acontecem porque, em geral, uma família que não era majoritária no município, um grupo político, ele percebe, bom, se eu separar o meu bairro, o lugar onde eu tenho voto, aí eu crio uma cidade e eu mando nessa cidade, eu fico com orçamento. E foi uma jogada muito esperta. E aí esses caras foram emancipando as cidades, as pessoas acreditaram nessa mentira, e hoje você tem um pacto federativo que não funciona. Esse é o diagnóstico. A solução. Precisamos obter maioria para isso? Claramente. Agora, ao mesmo tempo, não apenas as pessoas se beneficiam, mas governadores vão se beneficiar e os próprios munícipes vão se beneficiar. A gente está falando em cortar, por exemplo, coisa de 2.000 prefeitos, seria no mínimo 20.000 vereadores, mais inúmeros secretários inúteis que são apenas apaniguados ali, uma galera amarrada a um prefeito, em geral, inútil. Então, isso tem um impacto orçamentário muito claro. O Centrão vai chiar de um lado? Vai chiar, é da vida chiar. Só que a gente estabelece os critérios, deixa os critérios objetivos, as cidades são fundidas. Não é que vai deixar de existir a escola naquele município, não vai deixar de existir nada. A estrutura administrativa continua existindo. O que você vai acontecer, o que você vai ter vai haver apenas um prefeito para aqueles 4, 5 municípios que se fundem e uma Câmara de Vereadores apenas. Então aquela classe política ela vai ter que se adaptar. Né, os deputados federais que votam nisso, eles vão continuar tendo seus eleitores naquela região. O eleitor não vai deixar de existir, as necessidades de resolver os problemas não vão deixar de existir. O que vai deixar de existir é você ter que, para fazer qualquer coisa, ter que falar com 5, 6 prefeitos diferentes que não tem nenhum dinheiro debaixo do colchão, vamos dizer, arrecadatório dele, porque o município dele, na maior parte das vezes, ele
é apenas uma ficção jurídica. É até uma dinâmica viciada, né, essa do Centrão, em que muitas vezes esses prefeitos têm um parceiro, um deputado federal que é parceiro, que manda emenda, faz algum tipo de obra ali no município, não resolve esses problemas e acaba sendo um empecilho para o avanço e desenvolvimento daquela região, né? Exato, e eles não ligam nem um pouco para a melhora da região. O ponto é, quando você vai rodando as regiões mais pobres do Brasil, você percebe que não há uma relação entre classe política e melhora da vida das pessoas. Não há nenhuma obrigação deles nisso, muito pelo contrário, todos os instrumentos que eles têm são instrumentos de autopromoção. Então, por exemplo, o caso do Maranhão é o mais óbvio de todos os que eu visitei no Brasil, porque claramente é o lugar que tem a pior classe política do Brasil de longe. Me falam muito do Amapá, eu vou lá para ver, mas ali era o seguinte, você pegava um deputado, ele comemorava, ele fazia uma placa gigantesca que ele asfaltava com bloquete, eles chamam de bloquete, que é um paralelepípedozinho, o chão ali de uma rua que estava de terra, muito mal pavimentado, o negócio quebra em um ano, já fica todo esburacado, mas ele faz uma propaganda que ele pegou uma emenda e fez aquele pedaço de rua. E aí as ruas da cidade são inteiras tomadas de placas, cada rua com um deputado lançando aquilo. Aquilo é uma vergonha, aquilo é nojento, é uma obra mal feita, tosca, em muitos casos superfaturada. E aí o que mais tem são as placas anunciando. É uma poluição visual de placa de deputado. Obviamente que isso aí é uma degeneração. Isso não é administração política. Então, obviamente que essas pessoas se beneficiam daquele estado de coisas. Tá faltando governo federal, tá faltando governo estadual e tá faltando governo municipal. Não tem governança, tem político. Você tem político, mas você não tem governo. E isso precisa acabar. Renan, até falando nessa parte orçamentária, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, que é a questão das emendas parlamentares, emendas PIX, que até você citou exemplo de shows. Enfim, como que a gente consegue acabar com isso? Porque isso, como você falou, muitas vezes é utilizado como uma forma de angariar votos, né, para o prefeito se reeleger. E a tendência a gente tem visto que tem piorado. Essa já é uma política, já existe há praticamente uma década e isso tem piorado cada vez mais. Olha só, isso virou a regra. Naturalmente, nenhum país sério tem emenda parlamentar. Parlamentares não executam obra, parlamentares não escolhem como é que você vai usar o seu orçamento numa região. Isso surge no Brasil, isso aqui é um pouquinho de história básica, porque o político no Brasil, no legislativo, né, dentro de uma lógica coronelista, ele tem que mostrar que ele cuida da região dele. Veja, em qualquer ambiente em que há um parlamento, a função do parlamentar é defender o interesse da região dele e votar de acordo com seus princípios a favor ou contra um determinado governo, fiscalizando aquele governo. Essa é a função essencial do parlamentar. Porém, no Brasil, em que as coisas são muito coronelistas, é uma lógica meio feudal, a função desse cara é representar e cuidar da região dele. Então ele tem que inaugurar obras da região dele. Então ele manda o orçamento para a região dele e ele executa. Isso não tem nenhum sentido. Só que isso faz parte da realidade nossa. Então, o que nós temos que fazer? Eu não tenho condição de, no meu primeiro mandato, romper com isso. Agora, eu posso usar isso a nosso favor. O que eu quero fazer? Eu quero criar na nossa reforma fiscal, que foi protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, um gatilho. E o gatilho é assim, toda vez que na hora de votar um orçamento os deputados reduzem os gastos obrigatórios, que são um grande problema fiscal brasileiro, quando eles reduzem, eles aumentam o meu espaço de gasto discricionário. O que é gasto discricionário? É gasto que eu posso gastar com investimento, com obra, com novos projetos. Pois bem, ele aumentou meu espaço para gasto de investimento. Aí, deste espaço que ele aumenta, ele pode ter um pouco mais de emenda. Paralelamente, eu regulamento a emenda. Então, a emenda só pode ir para o município que estiver cumprindo as metas da Lei de Responsabilidade Gerencial. O município não pode, se ele não estiver melhorando esses índices, ele não recebe emenda, ele não pode fazer festas, eventos, nada. As emendas, elas têm que ser condicionadas a políticas públicas que o governo federal sabe que funcionam. Porque no fim do dia, a gente precisa que o eleitor entenda, ou quem está nos assistindo, o ouvinte, o político não liga muito se a obra é efetiva ou não. Ele só quer ter o lucro político, ele quer ter a placa com o nome da obra. Se é um posto de saúde, se é um viaduto, ele não liga. Ele liga até, assim, se vai roubar com a obra. Muitos deputados e prefeitos querem roubar a emenda. Isso é regra, isso acontece muito. Mas, do ponto de vista para que serve aquela obra, eles não dão bola. Essas pessoas são parasitas. Então, já que elas existem, e a gente tem que coexistir, assim, ó, vocês vão fazer essa obra aqui, pode botar a placa e divulga essa desgraça, tá? Mas o governo federal vai determinar, vai fiscalizar, e os critérios para que você faça essa obra são critérios que são determinados pela Lei de Responsabilidade Gerencial. Aí, a emenda até existe, o idiota faz a propaganda imbecil dele lá, mas ele não atrapalha o funcionamento do Estado. É isso.
Porque no fim do dia a gente tá lidando com um monte de parasita e ladrão. Haveria um caminho, né? Assim, então, acaba-se com a democracia e não lidemos com esses idiotas. Só que eu sou um democrata, a gente vive num regime democrático, então a gente tem que adaptar ele para entender que o povo vota nesse bando de vagabundo. E me irrita isso, porque assim, eu tô falando aqui uma coisa para vocês que num modelo ideal não deveria ser assim. Um parlamentar nos Estados Unidos não faz isso. Um parlamentar na Argentina não faz isso. Mas aqui os nossos parlamentares são mongoloides, são uns imbecis. Tá? E aí eu sou obrigado a ter que adaptar uma coisa, ter que fazer um puxadinho para servir ao Brasil, mas ao mesmo tempo servir ao interesse desse retardado de ter que inaugurar uma obra. Desculpa falar assim, é que essas coisas me irritam, cara. Sabe, você tem que se sentir um idiota tratando com criança. Essa é a política brasileira. Perfeito. Um dos motes da campanha, da pré-campanha, né, é o Prendeu Matou, que é uma frase impactante, mas que tem por trás um projeto de enfrentamento ao crime organizado, né? E aqui na nossa região, ela, diferente do resto do estado de São Paulo, ela tem uma semelhança muito parecida com o do Rio de Janeiro, nessa configuração do crime organizado, né? Eles dominam os morros, dominam as favelas, tem um domínio territorial, digamos assim. Como é que é? Explica melhor o Prendeu Matou e como que isso vai se configurar na prática. Prendeu Matou surgiu durante uma cobertura que eu estava fazendo numa live minha, uma análise renais, do assassinato de um ciclista. Eu lembro do Parque caso. do Povo em São Paulo. O cara entregou o celular pro bandido, o bandido foi lá e matou ele. E aí, cara, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Esse cara prender ou matou? Prender ou matar o cara? Esse tem que ser o destino de um vagabundo. Eu acho assim, cara, bandido que mata alguém na rua, ele tem que morrer. Eu não acho que ele deveria sobreviver. Eu sou a favor da pena de morte para homicida, eu sou a favor de pena de morte para cara que comete latrocínio, para estuprador. Eu não acho que essas pessoas merecem viver. Acho que uma pessoa que roubou teu celular e matou você, esse cara tem que morrer. Não, eu não quero ressocializar esse cara. Tem essas discussões, não, mas a reabilitação, eu não quero reabilitar, eu quero que ele morra. Um cara que matou alguém por causa disso aqui, um aparelho de metal e plástico, esse cara é um animal, esse cara não tem condição de viver. Eu quero ele morto. Mas assim, aí vem as discussões religiosas, né? Ai, não, mas... Enfim, não, deixa elas de lado aqui. Infelizmente, é cláusula pétrea da Constituição, eu não consigo mexer nisso. Mas eu posso aumentar muito as penas. Mas muito, muito as penas. E eu posso outorgar, que é a ideia do Prendeu Matou. E aí, paralelamente, vem o direito penal do inimigo. Sim. Que é pegar as pessoas que fazem parte das facções. Aí essas pessoas que fazem parte das facções, nós destruirmos elas através de uma legislação. É uma teoria, uma corrente do direito penal criada por um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que motivou a formação de uma legislação especial para figuras e grupos que não aceitam a autoridade do Estado Democrático de Direito naquele país e que agem cometendo terror e permanentemente violando os direitos humanos de outras pessoas. E aí essas pessoas têm que ter um direito diferente para elas. Que é o que nós vamos fazer com as facções. Eles não vão ter, por exemplo, progressão penal, eles não têm presunção de inocência. Se tem um cara no morro aqui em Santos, que é do PCC e tá com uma arma, esse cara não tem presunção de inocência. Se ele olha, ele é do PCC, as investigações demonstraram que ele pertence à facção. Ele tá ocupando o morro e ele pertence à facção. Se o policial viu, não é que ele tem presunção, ele vai pra cadeia direto. Não tem audiência de custódia, não tem nada. Ele vai pra cadeia direto. As penas serão mais altas e não tem fiança. E o processo será mais acelerado. Ponto. Essa é a ideia. Agora tem a questão de vocês. A questão de vocês aqui na Baixada é uma questão muito complicada, porque vocês têm o pior dos dois mundos. E o que é o pior dos dois mundos? Tem um modelo do PCC, que, por exemplo, lá em São Paulo, até faz ocupação territorial. Estava em Paraisópolis ontem, eles fazem ocupação territorial em Paraisópolis. Mas ela é mais sutil do que o do Rio de Janeiro, ela é mais discreta. Porque eles lavam muito dinheiro com o PCC em São Paulo, aí é dinheiro com gasolina, é dinheiro com mercado financeiro, mercado imobiliário, com show de funkeiros, etc. Só que aqui é um lugar estratégico para o PCC. Porque o PCC recebe a droga lá no Mato Grosso do Sul, cruza o Mato Grosso do Sul, cruza o estado de São Paulo inteiro, vem para as favelas na Baixada. Nas favelas eles pegam essa droga, eles fazem um almoxarifado. Eu preciso mandar aqui para a Itália tantos quilos de cocaína. Aí eles já preparam esses quilos de cocaína, já fazem uma acomodação, levam com os barquinhos lá para o Porto de Santos e lá eles colocam dentro de navios, ou inclusive eles soldam no casco do navio essas cápsulas com a droga. Submarino, inclusive. Com submarino e mandam para a Europa, para a África. É uma operação multimilionária. Dizem que é uma operação bilionária. Então eles precisam fazer aqui tanto a ocupação territorial quanto a ocupação institucional da região. Então vocês têm um pior do modelo do crime organizado paulista com o pior do crime organizado carioca. Eu, como presidente da República, farei uma intervenção aqui na região. Farei, inclusive no Porto de Santos. Toda a região da Baixada aqui tem que ter uma intervenção. A gente tem que passar o rapa nesses caras, que inclusive mataram o policial coisa de 2 anos atrás. Sim. É passar o rapa, matar a geral do crime organizado.
quebrar ali o comando que eles têm nas favelas, fazer uma operação dentro do Porto de Santos, sair prendendo executivo, todo mundo que é leniente com isso, porque tem gente lá dentro leniente com crime organizado, e aí você quebra as pernas do PCC, que aí você quebra a operação multibilionária. Só que eu falar isso aqui em Santos, aqui na região, sabendo do perigo, é aquela coisa, você começa a arrumar pra cabeça. Aqui o PCC mata a autoridade, aqui é uma região que o PCC mata mesmo, então é perigoso, mas nós temos que falar o que precisa ser dito.